Aí conectado, eu vou pedir para alguém acender a luz aqui para mim. Bem? Aí, glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Louvado é o nome do Senhor. Mateus capítulo 14. Aleluia, a partir do verso 13. Quem achou, fala glória a Deus. Amém. Pai, nesse momento nós estamos aqui, Deus, como vasos prontos para receber a palavra de hoje. A unção, o óleo de hoje. Que essa palavra venha causar a transformação pela qual o Senhor enviou-nos. Muda nossa mente, nosso coração, nossos padrões. Porque nós estamos aqui entregues, Deus, rendidos à Tua palavra. Fala conosco, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Senhor Deus. Sei que está todo mundo, né? Muita gente está cansado. Nós estamos numa jornada aí só de celebração 3 dias, amém? E quem não esteve nas celebrações de verão, levanta as mãos. Amém. A celebração de verão é o momento onde os nossos bispos, né, principais, eles derramam uma palavra e uma unção profética sobre todo o ministério Sara Nossa Terra. Estamos debaixo dessa palavra, o ano profético da porção dobrada. E o interessante é que Deus tem falado com a igreja tudo o que foi dito lá. E nós entendemos que isso era uma validação, era como se estivesse registrando num cartório celestial o que Deus tem falado com a gente. É uma rápida passagem. Uma das coisas importantes que marcaram o pastor Randy Morrison, aquele americano, ele deixou muito marcado, né, que Jesus nos encontra no meio da missão. E é no meio da missão que Ele dobra a nossa missão. Uma coisa importante, a pastora Letícia pregou aqui, né, no fim do ano nós tivemos o culto de passagem do ano. Unção dobrada requer o quê? Trabalho dobrado, esforço dobrado. Nós não temos que ter medo de trabalhar mais para sermos mais recompensados, né? Não tem nada dobrado se você continuar fazendo as mesmas coisas. A pastora Letícia, Deus falou muito forte com a gente. Ela pregou, acho que foi no culto de mulheres, sobre o enrijecimento mental, né? E o bispo Rodovalho veio e trabalhou justamente em cima do que? Da sinapse cerebral, que 95% das nossas atitudes são tomadas emocionalmente, não pela fé. Mas Jesus, ele pegava aquelas pessoas que tinham uma sinapse pré-formada e ele punha fé, e ele amolecia aquele enrijecimento mental, e através dessa nova mente, através dessa mudança de mente, podia-se ser curado, enxergar, andar sobre as águas e curar enfermos. Amém? Então precisamos mudar a nossa mente, mudar a nós sermos mais receptivos, não sermos enrijecidos mentalmente, para que nesse ano possamos receber toda a plenitude de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, teoricamente, foi baseado em cima dessas palavras que Deus derramou bastante óleo, bastante azeite. Primeiro, temos que trabalhar duro, trabalhar dobrado. Segundo, tirar todo o enrijecimento mental. A nossa sinapse tem que ser pela fé, né? Nós temos que ter 99% baseado na nossa fé. E esse 1% a gente age com a nossa emoção. E eu tenho certeza que quem anda pela fé, anda no sobrenatural de Deus. Pastora Letícia também, Deus trouxe uma palavra a nós, como casal, a gente orando, ela falou uma coisa importante, que quando eu preciso receber em dobro, eu preciso ter as duas mãos desocupadas.
senão eu não consigo pegar dobrado. Então, querido, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, desocupar aquela mão que vive ocupada com as coisas do mundo, para que você possa pegar a porção dobrada, carregar o dobrado na sua vida. Amém? Se você continuar com um braço só, eu sinto muito, alguma coisa vai deixar de ser derramada, vai ficar pelo caminho, porque você não vai transportar. Então libere as duas mãos para receber o que Deus tem para você. Coloque as duas mãos para que Deus possa te abençoar. Glória a Deus. E hoje Deus trouxe uma palavra para a gente muito abençoada. Essa passagem, ela fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes através de Jesus, né? E nós vemos aqui uma transferência de unção, e nós estamos aqui para recebermos a multiplicação de Deus na nossa vida. Amém? É como a perspectiva de um copo de água pela metade. O pessimista fala, só tem metade. O otimista fala, está quase cheio. Né? O barão de Montesquieu fala assim, para ter sucesso nesse mundo, precisa ser duas coisas, ou ser louco, ou ser sábio. Nós ficamos com Provérbios 8:35, a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E aí nós teremos sucesso de Deus. Deixa a loucura para os loucos lá. Amém? Aqui fala de uma coisa que seria loucura. Jesus recebe a notícia de que João, seu primo, havia sido decapitado. E ele decide navegar. Coloca seus discípulos, desce o rio, né, o lago, o mar. E ele observa que durante 8 quilômetros aproximadamente, uma multidão o seguia. E ele com os discípulos e os seguidores caminhando pela margem. E nós temos uma lição para aprender aqui. E aí a palavra fala, nós não precisamos ler ela na íntegra, mas eu vou sintetizar, que Jesus teve o que? Ele teve compaixão daquele povo. E ele pega o barco e vai para a margem. E ele começa a exercer a sua atitude de fé, ele e os seus discípulos. Ele começa a curar, libertar, ouvir, pregar, ensinar, discipular aquele povo. E ao chegar a um determinado momento, o ápice de tudo aquilo, os discípulos vão até Jesus e falam assim, Jesus, está tarde. Libera eles para irem buscar comida, comprar comida, porque eles não têm o que comer. E nós estamos preocupados, porque vai escurecer, nós não temos nada. Temos o suficiente para nós 13, o Senhor e nós 12. Né? Que era esse o abastecimento que eles tinham. Quem anda com Jesus não anda desabastecido. Só isso, amém? Glória a Deus. Porque eu vou dar o tema dessa palavra para você. Seguidor recebe milagres, mas o discípulo, ele vive o milagre. Aleluia. E aí, Jesus olha bem para aqueles discípulos e fala assim, ó, por que vocês estão falando isso? Dá vocês de comer. E aí eles olham para Jesus, né, todos assim, como que eu vou dar o que comer se a gente está aqui falando para Jesus dos problemas? Né? E no verso 17, eles respondem para Jesus, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala, então traz para mim, no verso 18. E no verso 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, depois tendo partido os pães, deu-lhe aos discípulos, e estes as multidões. E todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram. Recolheram-se ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens,
além de mulheres e crianças. Querido, nós temos que apreciar que esse Jesus, ele é vivo até hoje. As necessidades continuam as mesmas até hoje. Quem é que não precisa comer para viver? Ninguém vive de luz. Alguns seguem, outros decidiram ser discípulos. Uns correm atrás de receber os milagres, outros querem ter uma vida de milagres. E é nessa passagem que nós nos encaixamos. Querido, no verso 13, fala que eles o seguiam por terra. Sabe, querido, são tantas pessoas que passam por essa igreja. A gente faz um relatório e, tirando esse mês de férias, tudo mais, que eu também vou puxar esses dados, passa na nossa igreja a mesma pessoa várias vezes, pessoas que nunca vieram, passam-se pessoas pelos cultos 1.680 vezes por mês nos nossos cultos. Aí você vai falar: nossa, pastor, sim, nós temos culto terça, quinta, sexta, sábado e domingo. E nós temos uma matemática, uma fórmula que a gente calcula isso. Então nós temos uma movimentação de vidas de 1.680 almas. Você que vem todos os dias, você que vem de vez em quando, seja o que for, você está dentro dessa expectativa. Então, quando Jesus se manifesta num culto como esse, porque sabemos que quando 2 ou mais estão reunidos, ele sabe quem são os discípulos e quem são os seguidores. Os seguidores chamaram a atenção de Jesus, porque Jesus ia andando no barco, e ele foi olhando na terra e vendo aquela multidão, e ele foi contando 2 quilômetros, 3 quilômetros, 8 quilômetros. O ser humano anda 8 quilômetros por hora. E aí Jesus falou: isso não vai ter fim. E o que fez Jesus chegar até a terra e abençoar os seguidores é aquilo que faz Jesus produzir milagres nas nossas vidas quando somos merecedores. Chama-se misericórdia, compaixão. Sabe, em lugar nenhum da Bíblia você vai ver Jesus ou seus discípulos darem esmolas. Você vai ver ele mudando vidas, mudando destinos. Essa era a especialidade de Jesus: transformar os destinos. E aqui nós vemos que Jesus chegou ali com a sua misericórdia e falou: eles estão nos seguindo, estão com fome, tem mulheres, tem crianças. Eu não sei qual que era o discípulo que estava no leme, eu não sei quem estava remando, mas ele deu uma ordem: vamos para lá. E aí, quando Jesus olha aquele rosto, olha aquelas vidas, ele se aproxima e ele começa. São 5.000 pessoas. Hoje nós tivemos a quebra de maldição ministerial nível nacional na nossa terra, bem, todas as igrejas passaram. E vocês viram que muitos demônios manifestaram. E ali tinha o quê? Não tinha 600 pessoas. Imagina isso multiplicado por 5.000 pessoas. Haja balde para ter movimentado, né? Haja demônio para você expulsar. E ali eu chamei os diáconos juntos, os pastores, e nós fomos impondo as mãos, e Deus trabalhando, e você via pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, demônio esperneando, né? Outros orando por demônio. Mas enfim, esse é um ambiente espiritual que Jesus produz, um ambiente de transformação de vida.
transformação de mente e principalmente transformações espirituais. Eu fico imaginando Jesus ali, naquele dia, e ele começou a amar aquelas pessoas, ele começou a orar, ele começou a ensinar, ele começou a discipular, e aquele ambiente espiritual totalmente aberto, e ele derramando a misericórdia sobre aquele povo. O que você tem? Tem frieira? Sai frieira. Eu tenho cegueira, enxerga. Eu tenho preocupado e tal. Jesus, o que fala mesmo lá na Torá? Fala isso. O que fala lá em Samuel? Fala isso. E Jesus ensinando, Jesus curando, e os discípulos juntos, ajudando a ler os pergaminhos, ajudando ali. Não, senta aqui, nossa, o neném fez cocô. Ô Mateus, fala para o Lucas trazer um papel, uma folha de bananeira, sei lá, vamos limpar isso aqui, que a mãe dele está recebendo cura. Os discípulos se dedicavam, eles viviam um milagre, eles estavam no barco, eles viviam pela graça de Jesus. E os seguidores viviam pela misericórdia. E até quando eu quero viver pela misericórdia? Sabe, nós podemos dobrar nosso joelho todos os dias e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus filhos. Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho contas para pagar, eu tenho uma enfermidade, eu estou passando por isso, por aquilo. O Senhor está sabendo, Jesus. Dá uma ordem a meu respeito, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Jesus vai abençoando, irmão. Esse mês você paga o aluguel, assim, como diz, no último dos 45. Bateu na trave, você pagou. Isso é misericórdia. Você estava lá passando um problema que ia acabar com você, daqui a pouco Jesus foi lá e interviu. Mas uma coisa importante que o bispo Rodovalho falou, e eu sei disso e você também sabe, que tudo que é recorrente na sua vida provém do inferno. Está lá no mundo espiritual. Poxa, será que é normal você, um discípulo de Jesus, pagar aluguel atrasado todo mês? Ficar com o nome sujo 5 anos? Ter uma enfermidade uma vida inteira? Se for para te ensinar, Deus vai permitir. Mas faça o check-up. Aquelas pessoas tinham coisas que estavam, e muitos daqueles seguidores voltaram curados e se tornaram de novo doentes. Voltaram para os seus problemas. É como o Bruno estava falando hoje, uma coisa interessante, Bruno, até o teatro que está do saquinho de lixo, que a mulher vem carregando o saco de lixo, Jesus encontra com ela e fala: o que você está carregando aí? Eu estou carregando o saco de lixo. Mas o que você vai fazer com isso? Não, eu vou dispensar esse lixo. Não, dá para mim. Deixa comigo, pega o saco de lixo daquela mulher. Não, Jesus, não pega meu lixo não. Pode deixar que eu vou jogar fora, fica tranquilo. Não, eu vim aqui para tirar todo o lixo da sua vida. Me dá esse saco aí, e coloca ela no canto e abençoa aquela mulher. E Jesus olha para a multidão, quando ele olha para trás, a mulher está lá abrindo o saco e fazendo uma seleção no lixinho. O que você está fazendo aí, mulher? Não, é que tinha umas coisas que não era para jogar fora, isso é meu. Muitos dos seguidores fazem isso, muitos cristãos fazem isso. A dificuldade de abrir as tuas mãos para receber dobrado. A dificuldade de se tornar um aprendiz de Jesus Cristo. Então o fato de você ser abençoado pela misericórdia de Deus não te torna discípulo. O fato de você receber provisão milagrosa não significa que você é um ser extraterrestre, sobrenatural. Porque a misericórdia é a misericórdia. A misericórdia, até o ímpio Deus tem a misericórdia. Essas pessoas promíscuas que tem aí, que não pegam uma doença venérea, é a misericórdia de Deus. Está cheio de gente no mundo que nunca frequentou a igreja evangélica
E Deus tem abençoado, Deus tem cuidado. Né? Jesus falava isso, que as raposas não tinham covis e os pássaros não tinham nem morada, mas Deus, na sua sabedoria, cuida de cada um de nós. Mas aqui nessa história, nós vemos que no verso 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se e curou os seus enfermos, ou seja, ele disparou a misericórdia de Deus. E quando chegou de tarde, os olhos dos discípulos já estavam naturais. E às vezes a gente começa bem o milagre de Deus, igual a celebração. Você começou bem esse ano, você fez o livro dos sonhos, você passou o ano aqui, você fez votos, você comprou agenda, você planejou, você falou, esse ano eu vou romper, vai ser assim, nada vai me segurar. Mas nós estamos hoje no dia 12, e muitos já estão, quantas cadeiras vazias, de pessoas, membros e líderes da igreja, tirando os que estão no Santa Luzia, óbvio, estão trabalhando lá. Muitos já cansaram. Muitos já chegaram e falaram, nossa, pastor, o senhor fez um pelotão lá financeiro para a gente pagar em março. Acabamos de pagar R$35. O senhor faz um pelotão de 3 mil. Você está fazendo igual discípulo. Eles estão com fome, Jesus. Que isso, gente? Eles estavam com Jesus. Meu irmão, você está com Jesus, está com medo do quê? Você está desempregado, você está com medo de começar 2014? Você não passou no vestibular, está com medo de começar 2014? Você gastou todo o seu dinheiro esse fim de semana lá, comendo, pagando ônibus, inscrição, e está com medo de amanhã, segunda-feira? Irmão, você é discípulo de Jesus. Relaxa. Jesus olhou e falou assim, dá você. Você quer experimentar? Paga você o voto. Aí ele virou, mas nessa temos 5 peixes, né? 2 peixinhos, como é que é lá? 2 peixinhos e... Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Eles mostraram os seus limites. Pastor, o senhor falou agora que nós vamos abrir igreja no Caçapava Velha. Mas que luta! O senhor não sabe o nosso limite. Como é que eu vou botar gasolina? Nem carro eu tenho. E foi isso que eles falaram. O senhor está falando aí, né, pastor? Mas como é que vai ser esse mês? Eu tenho que arrumar uma casa agora, venceu o meu contrato. A caixa é isso, o carnê do meu carro não sei o que, como é que vai ser? Eu só ganho isso. E aí Jesus falou uma coisa importante. Ele falou, vou dar uma lição de multiplicação para vocês. E Jesus fala no verso 18, então disses, traz para mim, ou na minha Bíblia fala, trazei-nos. Querido, a unção da multiplicação, a porção dobrada, primeiro tem que passar pela mão de Jesus. Primeiro Jesus tem que abençoar. Se Jesus não abençoar, não tem. Fala para Jesus isso. Jesus, eu tenho grandes desafios para 2014. E Jesus vai falar, põe nas minhas mãos. E qual foi a atitude que Jesus fez? Jesus, ele tem uma promessa que Jesus falou, o que nós faríamos o quê? Milagres maiores que o dele. O exemplo é a sombra de Pedro. Não tem um relato na Bíblia que a sombra de Jesus curava, mas a sombra de Pedro curava. Nós não vimos Jesus mandar lencinho para curar ninguém, mas os lenços de Paulo curavam. Porque ele prometeu, e isso é para mim e é para você. E aqui,
Jesus fez uma coisa que você tem que fazer. Eles pegaram aqueles 5 pães, aqueles 5 peixes, os 5 pães e os 2 peixes. E no verso 19 diz que Jesus, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Querido, você tem que abençoar tudo que está na sua mão. Fecha as brechas. Tudo que está na sua mão tem que ser primeiro abençoado por Jesus. Sabe? Tudo que você tem que estar debaixo da bênção de Jesus. Você tem que entregar para Jesus. Fala, Senhor, abençoa. Senão não vai acontecer a multiplicação. Porque às vezes a gente acha que nós nos bastamos. Agora eu sei o caminho. Deixa comigo. Vou incomodar o pastor com isso não. Eu mesmo abençoo. Está abençoado. E vai. Pega o Facebook, a gatinha está lá. Está abençoado. Vai lá na loja comprar um carro, falsifica lá o atestado de, aquele negócio, comprovante de renda, está abençoado. Vai nessa, Tarzan. Você vai só ter dívida dobrada. Você só vai ter recorrência dos seus problemas. Eles podiam pegar os 5 pães e os 2 peixes e sortear. Eu tive uma ideia. Jesus, vamos fazer um número de 1 a 5 mil. A gente pega o cesto, chacoalha o balaio e sorteia. Talvez se continuasse nessa conversa, eles iam fazer isso. Eles iam sortear. Mas Jesus não trabalha com sorte. Jesus trabalha com evidência. O que vocês têm? Querido, você quer a porção dobrada do quê? O que você tem hoje que você quer ter o dobro? Eu fiz uma pergunta na lanchonete na passagem do ano, brincando com quem passava, né, Juliana? E falei assim: o que você está levando de 2013? Ela falou: esse pastor está levando só as dívidas. Está amarrado, irmão. Está levando a promessa de dívida, mas você está levando acima de tudo o aval do pagamento. O que você quer dobrar? Põe na mão de Jesus. Coloca lá. Eu quero meus 12. Põe lá. Eu quero tantas células. Eu quero ser um pastor. Eu quero ser um diácono. Eu quero um emprego melhor. Eu quero ganhar o dobro. É você que vai falar. É você que vai falar. Mas você tem que pôr na presença de Jesus. Ele falou: traz para mim. E Jesus pegou e abençoou. E quando Jesus abençoou, ele fez o quê? Ele jogou para a galera: quem quer dinheiro? Não, ele não fez igual o Silvio Santos. Ele devolveu para os discípulos. Tudo que você põe na presença de Jesus volta com unção dobrada. Não tem como dar errado. Não tem. Não tem jeito de dar errado. Jesus devolveu para eles, né? Ele fala assim: levantou os olhos, o abençoou, depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, no verso 19. E estes, a multidão. Aí eu pergunto para você: a multiplicação estava nos pães e nos peixes ou nas mãos dos discípulos? A multiplicação está lá na sua conta do HSBC ou está na sua mão nessa noite?
Porque até aí, a palavra não fala que Jesus virou de costa, puxou um pano preto e Shazam! Agora pega a turma e vai distribuir. Não. Ele pegava um pedacinho de pão, deu um tantinho para os 12, e aqueles 12 pegaram um cestinho tão pequenininho quanto esse, e eles vinham uma fila e ia fazendo assim, ó. Alguém já viveu isso? De verdade, você já viveu isso? Alguém já viveu isso? Então você está na presença de uma pessoa que viveu isso. Nós vivemos isso aqui na igreja normal, né? A gente vive comentando, tudo que a gente faz aqui sobra. É um troço sobrenatural. Aí nossa igreja tem uma unção de fartura, né, irmã Terezinha, Claudete, que sabe disso. Nosso bolo do Danilo até hoje é comentário, né? Papo santo de bolo. Mas tudo sobra. Às vezes a gente olha, as coisas começam a chegar, a gente olha e fala assim, Deus vai abençoar. E Deus vai lá e faz e ainda sobra para levar embora. Tudo, dinheiro, tudo que põe na mão dele, aqui tem uma unção nessa igreja, no nosso ministério. E o mais interessante é que eu vou contar para você. No ano de 2000, não tinha Sara Nossa Terra, em São José dos Campos. E eu fiquei emprestado na Renascer durante alguns meses. Os pastores da Renascer eram de Goiânia, e a minha irmã tirava a carta, enfim, era o melhor lugar para mim estar naquele momento. E nós fazíamos uma campanha de sopa na favela, para baixo da favela Santa Cruz, ali no jardim, lá em São José dos Campos, na beira da linha do trem. Hoje passou um trator andando com essas casas, mas era uma favela, não era Santa Cruz não, era outro nome, acho que era Santa Terezinha. Mas era gigante a favela, no banhado. Então fazia um frio, dava aquela neblina. E eu tinha um Fitzinho 147. E a Renascer ficava na rua Maitá. Então eu ia lá, tinha um dia da semana, a gente fazia a sopa lá no fogão industrial, tudo que os comerciantes davam, fazia aquele sopão. Aí tinha um rapaz da padaria, dava um saco de pão. Aí eu tinha um Fitzinho 147, eu punha o tachão atrás no porta-mala, que pelo tamanho do carro, você imagina o tamanho do tacho e o porta-mala. E ainda punha o pão. E eu olhava aquele negócio, 2 conchas, e eu falava assim, gente, quantas horas nós vamos ficar lá? Não, nós vamos ficar a noite inteira. Eu falei, então vamos, né? E eu fui. Quem fazia isso não era eu, quem fazia isso era uma outra pessoa. Mas esse dia eu decidi por fazer. E descemos o carro lá, e eu buzinei o carro, e começou a sair as pessoas da favela. E eu peguei o baldão lá, coloquei em cima do capô do Fiat, e abri o saco de pão. E nós oramos e ficamos ali. E a fila se iniciou. E as pessoas traziam o tapoer, a colher, né? E a pessoa pegava um pão e um tapoer, do tamanho que ele trouxe. E eu ali orando, e a gente orando, e eu ali do lado olhando aquilo, eu falava, Deus, o negócio não acabava. E caía as batatas da sopa no chão, a cachorrada comia, caía pão no chão, a cachorrada comia, e até os cachorros eram abençoados. E deu 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite. Eu falei, gente, aí o pessoal já comia nem para comer, pegava para levar para casa. E o tacho ficava na metade. E o pão ficava na metade. Eu falava, Deus, eu estou vivendo um milagre. E eu só chorava. E eu olhava os testemunhos, era muita mulher de presidiário, filhos de presidiários. E a gente ali orando pela casa, eles vinham, fazia fila com fotografia dos filhos presos, dos maridos, dos pais presos, das mães presas. E a gente orava por aquelas fotografias, orava por aquelas roupas, enquanto se servia. E nós fomos até altas horas da madrugada. E chegou um momento, o pastor falou assim, está na hora de irmos. E aí cessou. E a gente ainda levou pão e o resto de sopa dentro do carro. Eu estou no púlpito do Senhor.
O discípulo, ele vive o milagre. O seguidor recebe. Querido, eu fico imaginando ali, porque Jesus falou: dai vocês. Eu coloco a unção na vida de vocês. Você tem que entender que a porção profética, a porção dobrada, está na mão de vocês. O que você tem para dar para Jesus para que Ele dobre? Suas finanças. Quem quer finanças dobradas aqui? Eu quero. Quem quer saúde dobrada? Quem quer, né? Porque todos nós sabemos que precisamos de mais. É uma necessidade, sim. Porque nós vamos mais longe. Aquelas pessoas agora nutridas ficarão mais tempo na presença de Jesus. Se caminhou 8, vai caminhar 16. Estão abastecidas, estão com calorias, proteína. Mas o milagre estava ali na mão deles. E a palavra fala que no verso 20, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços sobejaram ainda 12 cestos cheios. Querido, a misericórdia de Deus, o seguidor de Deus, é bem assim, é o suprimento daquele momento. Mas os discípulos levaram com eles 12 cestos cheios. Aquele que decide por ser discípulo, aquele que decide por ser fiel, aquele que decide por ser agarrado na orla do manto, Deus sempre vai ter de forma soberjante, sempre vai ter o mais para ele. Não importa o que o mundo tente tirar, não importa o que a crise venha se estabelecer, Deus sempre vai dar o mais para você. Porque a unção de multiplicação está na sua mão. Ela não estava nos objetos, mas tudo que passa pela sua mão, tudo que você traz até Jesus, é a tua mão de discípulo, que produz e faz você viver milagres. Querido, primeiro passou pela bênção, para depois passar pela mão de Jesus, pela mão dos discípulos. O seguidor, querido, ele vai receber. Se você quer ser só um seguidor a vida inteira, você vai receber a vida inteira. Mas se você pegar esse ano e falar: Senhor, eu vou experimentar o mais, eu vou mergulhar mais fundo que todo mundo, você vai receber a unção da multiplicação em nome de Jesus. Primeiro passa pela bênção, para depois multiplicar nas nossas mãos. Querido, eu não sei qual o seu anseio para 2014. Deus sabe as suas necessidades. Talvez seja uma casa, seja o que você precise. Esse ano eu estou marchando debaixo de uma palavra profética. Eu vou lançar o desafio domingo que vem. Vou lançar hoje. Esse ano nós vamos para 4 igrejas. Nós temos 2. Nós abriremos mais 2. Até julho. Em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui e nós estamos comprando 2 terrenos para fazer igreja. Nós estamos comprando um terreno. Em nome de Jesus. Nós vamos pagar dobrado, mas nós vamos receber dobrado. Porque eu sei que Jesus já abençoou. Eu não sei a sua necessidade, mas a primeira orientação de Jesus foi: o que vocês têm? Pega o que você tem e traz até mim. Porque a hora que eu abençoar, você vai multiplicar.
Às vezes a gente acha, eu vou levar esse celular, agora eu quero um Galaxy, não sei o que, eu vou levar esse para Jesus, abençoa Jesus. Não. Entra nesse mistério com Deus. Tenha um passo de fé. Fala, Deus, abençoa a minha casa, abençoa meus filhos, abençoa a minha saúde, abençoa, Senhor Deus, as minhas finanças, os meus negócios. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver a multiplicação, Senhor. Eu quero deixar de ser seguidor, eu não quero só a misericórdia, Senhor. Eu quero a tua graça, eu quero a tua unção. Porque Jesus, ele não saiu no meio da multidão ungindo a mão da multidão. Ele ungiu a mão dos seus discípulos. Discípulo tem mão ungida. Esse ano Deus te coloca na decisão: seguidor ou discípulo. Deus te dá a oportunidade da escolha. Das duas formas seremos abençoados. É igual a palavra do sal e da luz. Às vezes a pessoa fala, pastor, eu vou sair da igreja, eu não consigo dar meus resultados, eu não consigo ganhar almas, o ano inteiro eu não tive célula. Relaxa, mano. Você é uma alegria no nosso meio. Está cheirando queimado aqui, Danilo, fio queimado. Às vezes a pessoa fala assim, né? Eu não consigo dar meus resultados, eu não tenho nada para apresentar para o Senhor, eu estou com vergonha, o meu dízimo é pequeno, eu não consigo liderar, não consigo. Relaxa. O sal é para dar gosto, é para dar sabor, é para alterar. Você tem que alterar o ambiente. Agora a luz, ela guia. A luz é um farol. Nem todos nasceram para ser luz, mas todos nasceram para ser sal. Isso você pode ter certeza. Eu acho que é aqui sim esse cheiro. Ou é o cabo da panela lá, né? Porque quando queima o cabo, quem que vai fazer pipoca? Você, Ju, também? Juliana, viu? Deixa eu ligar esse negócio de novo. Não, esse dia eu estava fazendo um discipulado ali na minha sala, ali, menino. Um cheiro de fio queimado. E eu falei pro rapaz assim, o rapaz não é nem da igreja. Eu falava assim, gente, você está sentindo um cheiro de fio queimado? Porque na hora eu disfarcei, né? Depois o negócio foi tomando uma proporção tão grande. E era o culto das mulheres. E eu falei, cara, dá licença, eu vou ter que sair lá fora. Eu falei, gente, está cheirando fio queimado. Foi a Ju que queimou o cabo da panela. Foi o cabo da panela mesmo, João? Aí, ó, tá vendo? Já discerniu aí, ó. Eu fiquei com sustei agora, irmão. Vocês estão sentindo o mesmo cheiro que eu? É só eu. É cheiro de fio queimado, né? Ainda bem que tem seguro no nome de Jesus. Né? Está seguro na mão de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar em cima dessa palavra. Essas coisas só vêm para atrapalhar o raciocínio da gente, hein? Mas não é um cabo de panela que vai atrapalhar a unção. Porque aqui Jesus não fala de panela, Jesus fala de cesto. Fala para o seu irmão, abre o cesto, que Deus vai encher nessa noite. Põe a mão no seu coração. Apresenta para Jesus tudo que você precisa que Deus multiplique. Não seja hipócrita. Se você precisa de mais dinheiro, fala, Senhor Deus, eu preciso de provisão financeira, Senhor. O que eu ganho não está dando. Eu queria dar um dízimo maior. Eu queria dar uma oferta maior. Eu queria investir mais na sua obra. Eu queria dar melhor condição de vida para os meus filhos. Eu preciso de uma casa própria para morar. Eu preciso de um carro melhor. Fala para Deus, isso não é hipocrisia não, querido. No livro de Ageu, capítulo 2, Deus fala, eu sou o Deus do ouro e da prata. Faz um voto com Deus, fala, Deus, eu vou ser fiel esse ano nos dízimos, nas ofertas. Esse ano o Senhor vai abençoar. O dízimo, querido, tem que ser abençoado. A oferta tem que ser abençoada para ter validade. Senão vira caridade, vira esmola. E Deus não trabalha com esmola. Você que tem alguma área de saúde, que precisa que Deus multiplique a cura.
Fala, Deus, eu preciso que ao invés de levar tanto tempo, seja uma cura mais rápida. Essa enfermidade não é sua, querido, é uma enfermidade que o diabo tenta colocar. Fala, Senhor, eu preciso da tua provisão, eu preciso que o Senhor me cure, porque eu quero fazer o dobro da tua obra, eu quero ir mais longe, eu quero poder andar, eu quero poder respirar, eu quero ter pressão arterial boa, quero ter um organismo saudável. Multiplica a minha saúde, Senhor. Você que almeja o ministério, fala, Deus, esse ano eu quero ter meus 12 discípulos, quero ter meus 144, Senhor, eu quero fazer a visão na plenitude. Eu quero, Deus, ter 2 cultos de domingo, 2 cultos de sábado, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, a multiplicação de almas, Deus. Porque sabemos, Deus, que nós nascemos para isso, para salvar as almas, para resgatar as almas. Pai, nós queremos tornar os seguidores discípulos. Porque a visão, Deus, e a nossa missão é tornar um não cristão um cristão. E desse cristão um discípulo, e desse discípulo um líder. E essa é a missão que o Senhor nos designou, Senhor. Dá-nos força, dá-nos multiplicação de células, multiplicação de igrejas. Pede isso para Deus, querido. Pede o teu ministério dobrado. Fala, Senhor, eu quero ter mais entendimento da palavra. Eu quero, Deus, te adorar. Eu quero, Deus, te servir em dobro. Eu quero, Deus, ter mais tempo para estar na sua presença, estar na sua casa, te servir. Às vezes o tempo que você tem hoje é tão pequeno, querido. Pede para Deus dobrar esse tempo, para que você possa frequentar mais a casa do Senhor, servir ao Senhor, se tornar um discípulo. E que Deus possa multiplicar as suas mãos, para que você possa viver a multiplicação, possa viver o sobrenatural, porque o discípulo, ele vive milagre. E nós não queremos apenas ouvir falar de milagres, nós não queremos ser apenas abençoados, nós queremos ser a própria bênção, Senhor. Queremos ser o próprio milagre, Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor. Nós queremos tirar todo o legalismo do nosso coração, todo enrijecimento mental, toda a fraqueza das mãos, Senhor Deus. Nós queremos tirar nessa noite, queremos colocar no teu altar, Senhor, e declarar que nós estamos dispostos a ir mais longe, a tornar-nos discípulos. Discípulo significa aluno. Nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. Põe a mão no seu coração. Faz uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu quebro, eu rejeito e eu renuncio a toda legalidade que eu possa ter dado a Satanás e a seus demônios, através da minha passividade, da minha incredulidade, da tremenda falta de fé. Mas nessa noite eu me reativo do poder do sangue derramado na cruz, o sangue que me liberta, que me cura e transforma. E eu me aproprio hoje de uma nova unção, a unção de discípulo, a unção de multiplicação. Eu apresento as minhas mãos, apresento a minha mente, apresento o meu coração. Tira todo enrijecimento mental, de coração, de disposição, e coloca em mim um espírito dobre, inabalável, que se chama Espírito Santo de Deus. Aviva o meu coração, me dá disposição para ser discípulo, para deixar de ser seguidor e ser teu servo. Usa a minha vida para multiplicar
para que eu possa ser bênção na vida de todo mundo que me cerca. Abençoa os meus familiares, abençoa os meus negócios, abençoa meus relacionamentos, abençoa a minha igreja. Nessa noite, eu declaro que aonde eu levantar as minhas mãos, a multiplicação vai acontecer. E aquele que crê nisso, dá uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você se assentasse. Vou chamar o diácono Bruno, a diaconisa Luana aqui. Eu quero que a pastora venha até aqui. Nós vamos passar para um momento aqui. Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo. Primeira Timóteo 4, a partir do verso 12. Pode subir aqui vocês dois. Esse ano nós estamos na celebração de verão. Nós consagramos nossos diáconos, nossos pastores em julho. Em julho desce o óleo lá na presença do Senhor. O diácono recebe uma credencial, assina termos de responsabilidade, junto dos diáconos do Brasil inteiro. Os pastores são ordenados, ungidos, assinam seus termos, recebem suas credenciais lá em Brasília, das mãos do bispo Robson Rodovalho e bispo Luciano Rodovalho. Antigamente fazia-se isso nas celebrações de verão, porque na igreja, agora nas celebrações de verão, a gente não consagra, a gente só consagra em julho. Nós levantamos os diáconos, os pastores, os cooperadores. O Bruno e a Luana são nossos diáconos há muito tempo. Nós desafiamos, quando nós ficamos sem pastores de arena, eles assumiram o desafio que eu propus para eles de liderarem, né, nosso arena, nosso grupo de jovens da igreja, que é um ministério totalmente independente, assim, tem uma visão peculiar, uma unção peculiar. E aqui no livro de 1 Timóteo, eu pedi uma palavra para Deus, capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição da mão dos presbíteros. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. E nós temos visto isso na vida do Bruno e da Luana, né? Esses critérios para que eu, como pastor, possa impor a mão sobre a cabeça deles hoje, eles têm os critérios. Eles são padrão de fiéis da palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza que eles transmitem, o relacionamento, né? Foi concedido para eles uma profecia que eles seriam pastores. E é por isso que nós temos o aval de impor a mão sobre a vida deles. Eles não estão sendo ungidos, eles estão sendo levantados pastores. Ungidos eles vão ser em julho. E ele fala que o progresso seja manifestado a todos, para que, cumprindo deveres deles,
vocês possam crescer e servir de exemplo o que eles têm sido. Amém? Para que vocês possam estar aqui em cima também. Então, queridos, hoje eu quero levantar o Bruno e a Luana, são os pastores da Sara Nossa Terra. Amém? É o pastor Bruno e a pastora Luana. Então, em julho, eles serão consagrados. Eles estão debaixo da autorização do bispo Robson Odomar, debaixo da autorização do bispo Júnior Terra. Isso não é um procedimento meu pontual. Nós iríamos fazer isso lá nas celebrações, mas nós achamos prudente fazer nas igrejas. Então, hoje as igrejas estão fazendo isso nesse momento e eu estou fazendo isso aqui diante de vocês. Eles são os nossos pastores. Então você pode chamar de pastor Bruno, pastora Luana, porque eles são legalmente nossos pastores. Amém? Eles têm a meta deles até julho, para que o óleo, seja definitivamente, porque tem gente que aborta a meta. Eu quero ser diácono. Depois, oi. Não, eles vão perseverar, eles vão dirigir, como dirige hoje o Arena. Eles estão levantando agora novos pastores daqui para frente. Vocês que são candidatos a pastores, pode saber que o Bruno aqui está debaixo do meu aval, vocês que vão ser diáconos, nós estaremos apresentando os diáconos também até julho, Muitas pessoas perguntam para mim, o que eu preciso para ser um diácono? O que eu preciso para ser um pastor? Eu vou deixar uma pergunta para você, por que eu ainda não sou um diácono? Porque eu ainda não sou um pastor. Eu acho que essa é uma grande pergunta. O dia que eu lancei a missão para eles, eu não propus que eles seriam pastores um dia. Eu peguei ali naquela muretinha ali fora e falei, vai ser vocês. E vocês falaram sim. E eu fiquei com essa vaga de pastor aberta. E eles assumiram, mesmo sem ser pastor ordenado, eles assumiram, pastoreou vocês. Esse ano eu dei um desafio para eles de parceiro de Deus, dei um desafio de montarem uma equipe, 2 revisões de vida, e eu acho que tem alguém que não concorda que eles são pastores aqui. Eles são pastores, Eles têm guiado vocês, Hoje eles são nossos braços, Assim como nós temos. Eu também não comuniquei aqui, mas eu vou fazer a transição também. O André e o Chico, a Dayana estão indo para o Santa Luzia, vão cuidar daquela igreja lá também, vão ser nossos futuros pastores, junto com o Hugo, com a Denise lá, em nome de Jesus. Amém? Porque eles cumprem o que está escrito em Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Hoje eu vi o aniversário da Luana, o aniversário do Bruno. Quais são as palavras? Poxa, Bruno, você pagou um preço para mim. Poxa, eu recebo a tua mensagem. Poxa, você me mantém. Nossa, Luana, você só tem palavras de gratidão. Vocês se colocam debaixo da autoridade deles. Essa proporção que a palavra tem crescido, através do Bruno, da Luana, na pregação, na unção, isso tudo é uma testificação. Então o bispo Júnior Terra, o bispo Rodovalho, eles têm plena consciência. Então vocês estão sendo levantados, pastores. Amém? Em julho vocês vão ser consagrados pastores, receberão a credencial, assinarão toda a papelada e serão os pastores em nome de Jesus. Então, hoje eles são meus pastores auxiliares da Sara Nossa Terra de Caçapã. Amém? Levanta sua. Você tem alguma coisa para dizer agora? Amém. Eu estava orando, pedindo para Deus uma palavra para o Bruno e para a Luana. E Deus me trouxe em Mateus 13:53, quando Jesus foi para Nazaré, Fala assim: tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali
E chegando à terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que maravilhavam, e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, né? Quando a gente viu, né, que eles não iam ser separados lá em São José, Deus me trouxe essa palavra. Eles tinham que ser separados daqui com essa palavra, né? Para a igreja, né, ver isso. Para que não aconteça com Jesus o que aconteceu com Jesus. Que não aconteça com eles o que aconteceu com Jesus, né? Que quando Jesus entrou em Nazaré, né, ensinava, pregava, e ele não teve honra aonde ele tinha que ser honrado, na casa dele, no meio da família dele, dos amigos dele. Né? As pessoas falam: mas da onde vem tanta coisa? Né? Vocês podem um dia olhar para a vida do Bruno, né, da Luana, e falar: mas da onde vem tanta sabedoria? Da onde vem? Né? E ali Jesus falou assim, indo embora, falou assim: vou embora, porque eu podia ter feito tantas coisas, mas eu declaro sobre a vida deles que eles vão ser honrados sim, na casa deles, na família deles, né, no meio do povo deles, né, na sua família de origem, Luana, você vai ser honrada, né? Você não vai ter desonra. As pessoas verão Deus na vida de vocês. E como Jesus falou: eu poderia fazer tantos milagres e não fiz. Vocês vão fazer milagres sim, na igreja, né, em nome de Jesus, mas no meio da sua família, vocês vão ter honra, em nome de Jesus, amém? Amém. E de agora em diante não é Bruno e Luana, é pastor Bruno e pastora Luana. A honra para quem merece a honra. Eu estou olhando a barriga da Luana, eu estou lembrando quando eu cheguei aqui, né, irmã Cida? Clarinha lá na barriga da Letícia, uma missão gigante. E eu falava para o bispo assim, né: bispo, mas eu não quero ser consagrado agora, porque a Clara está na barriga, mas caramba, como é que nós vamos viajar, tal. Eu ainda empurrei para julho, né? E a Clarinha tinha 4 meses em julho, e ela foi no carro lá com a gente quando nós fomos consagrados, a Vilma ajudando, né, Vilma, a cuidar dela, tudo. E isso nunca nos fez parar. A Clara é bênção na nossa vida. Eu declaro que essa criança é a porção dobrada de vocês, né? Como a Clara é no meio da igreja, o filho de vocês será no meio da nossa igreja, né? Vai ser a porção dobrada, em nome de Jesus, amém? Ajoelha, por favor. Pai, eu derramo óleo sobre a cabeça desse casal. Eu declaro, Deus, que eles passam para um novo nível espiritual. Eles decidiram ser discípulos. Eu declaro a multiplicação, Senhor. Eles estão sendo, Deus, levantados pastores no ano da unção profética, da porção dobrada. Eu declaro que eles terão discípulos dobrados, recursos financeiros dobrados, igrejas multiplicadas. Eu declaro, Deus, pais e mãe de multidões. Eu declaro, Deus, a honra dobrada. Eu declaro, Deus, que toda palavra do inferno, toda palavra contrária, ela é removida, neutralizada nessa noite, Senhor. E eu declaro que a unção do ministério será na nossa terra, a unção pastoral é sobre a vida deles agora. Que o Senhor abra os olhos deles, Senhor,
como o Senhor abre os olhos de um pastor. Que o Senhor Deus possa abrir os ouvidos deles, Senhor, ao ouvir diretamente do Senhor, como nós, pastores, ouvimos. No coração deles, Deus, esteja atento às necessidades, Pai, como o coração de um pastor deve estar, Senhor. Que eles possam ser os guias, possam ser as portas das ovelhas. Eu declaro em nome de Jesus, Deus, a unção do presbitério, a unção do pastoreio, do bispado, da administração, Senhor, é liberada nessa noite sobre eles. E no poder como anjo dessa igreja, que o Senhor assim, Deus, me denomina no livro de Apocalipse. Eu declaro hoje, Deus, que está ligado na terra. Hoje são o pastor Bruno, pastora Luana. Eu declaro que nas regiões celestiais, o pastor Bruno, a pastora Luana, se torna agora membros, Deus, da esfera espiritual dessa igreja e da esfera espiritual dos céus. Que Deus, toda a autoridade pastoral seja agora sobre a vida deles, Deus. Ao levantar as mãos, ao orar, ao interceder, a autoridade pastoral será liberada. Unção agora multiplicada, Deus. Unção, Deus, removida, Deus, a unção passada, o velho óleo. E nesse momento, Deus, um novo óleo, Deus, a nova unção, Pai. Eu declaro aqui pastor Bruno e pastora Luana, para a honra e glória do reino do Senhor, Pai. Amém, Jesus. Pode ficar de pé, em nome de Jesus. A igreja dá uma salva de palmas. Aleluia. Amém. Eu sempre falei que uma das peculiaridades do meu ministério é levantar pastores, né? E eu fico feliz por estar levantando mais esse casal aí, levantar mais ainda durante o ano. Eu tenho certeza que até julho ainda dá tempo de você, né, ser consagrado diácono, ser consagrado pastor em nome de Jesus. Amém? A palavra fala que quem é muito dado, muito é cobrado, muita responsabilidade. Eu sempre falo para as pessoas que chegam no ministério, eu falo, nessa igreja está repleto de príncipes e princesas. Então muito cuidado com o que você faz com os nossos líderes, porque eles são príncipes e são as nossas princesas. Que a palavra fala, né, que um dia Deus falou isso para Jacó: você não é mais Jacó, agora você é Israel, porque lutaste e prevaleceste. Ainda bem que ela não estava com chapinha, né? Amém? Pode vir João trazer a palavra de oferta, que Deus abençoe. Amém? O João vai trazer a palavra de oferta para a gente agora. Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Queria que vocês abrissem a palavra comigo no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 10. Amém? Depois de um momento maravilhoso desse, Deus falou muito aos nossos corações. Vamos partir agora para o momento da palavra de oferta, onde Deus quer selar com chave de ouro esse momento, amém? Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Fala assim: e digo isto, o que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia abundância, e a abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Glória a Deus. Querido, nós sabemos que no reino de Deus, nós estamos aqui para servir o reino de Deus. E no reino de Deus, Deus honra aquele que dá com alegria. Deus honra aquele que planta a sua semente com alegria. Deus honra aquele que rega a sua semente com lágrimas. Deixando uma deixa que hoje o Bruno e a Luana estão sendo levantados porque eles jogaram a semente deles. Regaram a semente deles com lágrimas, regaram a semente deles com oração. Não foi por necessidade, mas foi com alegria, porque eles amavam o reino de Deus. E aquilo que a gente planta, nós colhemos tudo. Hoje, Deus me deu essa oportunidade de trazer a palavra de oferta. Hoje queria convidar você a separar a sua semente.
Separar o seu melhor. Separar aquilo que você quer colher no reino de Deus. Hoje nós estamos vendo, nós acabamos de ver uma colheita, né? Um casal de novos pastores, glória a Deus, estão colhendo o seu plantio hoje. E você, o que você deseja colher? O que você deseja colher para o seu 2014? Qual é a semente que você quer plantar para a sua colheita? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Aqui, né, o apóstolo Paulo estava dizendo ao povo de Coríntios justamente isso, que nós somos dignos da nossa colheita. Nós não podemos reclamar daquilo que colhemos, porque aquilo que colhemos é aquilo que plantamos. Amém? Glória a Deus. Quantos querem colher uma colheita maravilhosa em 2014? Amém? Glória a Deus. Igual o pastor falou, 2 arenas, 2 cursos de domingo. Esse é o nosso objetivo. É colher a nossa propriedade própria da igreja, amém? Nosso terreno. Mas para isso vai demandar o quê? Um sacrifício duplo. Vai demandar sementes que se façam, justifiquem essa colheita. Deus, Ele não vai, né, te dar a sua colheita porque você é bonzinho, porque você aceitou Ele no seu coração. Não. Deus vai te dar a sua colheita por sementes que justifiquem a sua colheita. Por lágrimas, por dores, por amores que justifiquem a sua colheita. Aqui, o apóstolo Paulo queria deixar claro isso para o povo. Que Deus não ia dar a colheita, Deus não ia fazer com que eles colhessem porque eles eram bonitos, porque eles eram fortes, porque eles tinham um nome bonito, Coríntios, né? Nome mais bonito esse, né? Não, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo queria dizer que eles iriam colher pelas suas atitudes, pelas suas sementes, por aquilo que por atitudes que justificassem a colheita deles. E hoje Deus espera de uma atitude sua, de uma atitude que vai justificar a sua colheita futura, de uma atitude que vai justificar a sua colheita dupla, de uma atitude que vai justificar a dupla honra sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. No lateral do seu banco tem um envelope. Queria convidar você a trazer seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Trazer a sua semente para Deus. Que Deus, sementes que justifiquem a sua colheita dupla. Que em 2014 ainda você vai colher uma porção dobrada. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Enquanto o louvor canta, você pode trazer aqui até o altar. Amém? Mas eu sei, tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. E mais eu sei, tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Lá atrás tem a maquininha de crédito, débito, né? Você que quer passar o cartão pode depois estar lá nos fundos também. Levante suas mãos para cá. Pai, nós apresentamos os sacrifícios de hoje. Os cestos estão na mão dos nossos diáconos. Portanto, o cesto está na sua presença, Jesus. Multiplica essa porção, Senhor. Multiplica a provisão para os pagamentos. Multiplica, Deus, a provisão de saúde, Senhor Deus, sobre o nosso povo. Multiplica, Deus, a unção multiplicadora, Deus. Nós liberamos sobre cada alma nesse lugar. Eu declaro que esse ministério é próspero e saudável, porque é um ministério que sabe sacrificar, Senhor. Recebe os sacrifícios de hoje em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Hoje tem cachorro quente na cantina. A encomenda da livraria. Cadê a Débora? Tá lá já? Tá. Encomenda da livraria. Veja bem, se você entrar no site da Sara Brasil, tem uma loja virtual lá. Você pode escolher os seus produtos e pede para a Débora, tá bom? E ela vai trazer até mim, eu vou fazer o pedido. Essa semana eu estou pedindo agendas, estou pedindo os livros, estou pedindo todo o material, tá? Então, dê o seu nome para a Débora para mim saber a quantidade que eu vou pedir. De agenda e tudo mais. Os adesivos, que é a chaminha da Sara, a gente vai estar fazendo essa semana, junto com a outra parte de comunicação visual, aquelas que a gente cola no adesivo, que você cola na tua agenda, tudo eu estou mandando fazer agora, a gente está fazendo lá em São José. Então a parte de chaminha, souvenirs, tudo mais, a gente também vai ter, dá aí o prazo de 1 semana, 2 semanas, chega para a gente todo o material. A parte de livraria, toda vez que você precisar, vai lá e pede para a Débora.
Tá bom? Aí eu peço online e chego pra gente no nosso centro de distribuição em Brasília. Tem livros maravilhosos que o Bispo do Vale lançou. A gente vai estar divulgando depois. Essa semana eu vou pedir um pouco de cada um. Vai ter os CDs também, novos também, das bandas, da Sara Brasil. Vai estar bem abastecida a livraria a partir da semana que vem. Amém? Mas para você garantir agenda, livro, o que você quer, vai lá e dá o seu nome para Débora. Amém? Terça-feira, nosso culto de libertação e doutrina. Na quinta-feira, o culto de mulheres. Sexta-feira, culto de busca e poder. Vamos voltar o culto de busca e poder. Você vai poder vir, dar o seu testemunho do que Deus está fazendo. Vai ser um culto de poder de Deus, derramamento, oração, Espírito Santo. Fica no culto de sexta-feira, nós retomamos o culto de busca e poder. Então todos os testemunhos a gente dá na sexta-feira na igreja. No sábado, Arena Jovem. Domingo, o culto já inicia a nossa campanha dos 12 dias. Amém? Ela vai do dia 19 até esse mês tem 31? 19 a 31, né? Então, no domingo a gente já inicia. São 12 dias de culto. São 12 dias para 12 meses. Então, domingo, a bênção de janeiro. Segunda, a bênção de fevereiro. Terça, a bênção de março, assim por diante. E você vai marchar debaixo de uma palavra para aquele mês que você está vivendo. Mas já vamos estar acabando janeiro, meu irmão. Até meia-noite do dia 31 você ainda está em janeiro. E vão ser 12 pastores. Amém? Óbvio que nós nos revezaremos, teremos pastores de São José, pastor Odemir de Pindo, pastor Tom dos Estados Unidos. Vai estar vários pastores com a gente aqui durante esses 12 dias de campanha. Glória a Deus, essa campanha vai acontecer simultaneamente aqui, Pindamonhangaba e o núcleo, que hoje é a Igreja Zona Sul de São José dos Campos. Vai ser gravado os CDs. Então, os 12 CDs das palavras, amém? Ou os 12 DVDs também, que a gente pode gravar em DVD, estarão disponíveis depois para você guardar, ter lá na sua casa e viver aquilo de novo no momento em que você quiser. Glória a Deus. A partir de domingo, então, inicia a campanha 12 dias para 12 meses. Amém? Vamos nos colocar em pé. Domingo que vem eu vou falar sobre a campanha. O Felipe, meu genro, o pessoal está vendendo terrenos e alguns irmãos estão comprando os terrenos lá. Nem sei o nome daquele negócio lá, porque ainda não está divulgado. Amém? Então nós compramos 2 terrenos para a igreja. Oi? O Parque do Museu. Ainda não foi lançado, mas nós já compramos os terrenos. Precisamos de 18 mil de entrada e depois nós pagaremos 92 prestações de 860. O aluguel que a gente paga aqui é muito alto, dá para a gente pagar. Mas então prepare-se, ore muito a Deus, que nós vamos precisar, como a igreja de Salomão, levantar 18 mil reais para dar de entrada lá. Amém? Então eu conto com as suas orações, vai orando, separa a tua oferta, igual nós fizemos com a Kombi. Nós compramos a Kombi aqui numa sentada. Amém? E nós vamos comprar esse terreno em nome de Jesus. Então, gere isso no seu coração essa semana. Fala para Deus. Fala, Deus, eu vou dar R$1.000. Eu vou dar 2.000. Seja o que for. Vamos nessa empreitada. Você vai ter uma igreja maravilhosa. Eu vou fazer o projeto da igreja. Eu já fui lá, já assinei a minha requisição de compra. Amém? Depois eu vou divulgar o empreendimento. Cada terreno, ele custa R$66 mil. Ele tem 7 por 25, né, Marcos? 7 por 25. Você dá 9 mil, né, de entrada e 92 de quanto que está sendo? R$800. Tá bom? Mas é do lado do museu aqui, atrás do quartel. Ainda está fechado esse empreendimento. Então, quem quiser comprar, durante a semana a gente vai estar divulgando. Então, Deus me abençoou, eu tenho uma parte do dinheiro, eu vou comprar um terreno para mim, do lado da igreja. Nós pegamos a quadra 28,
E todos os irmãos que estão querendo comprar, o Danilo vai comprar em nome de Jesus agora, eu vou comprar o meu, o Marcos vai comprar, nós estamos comprando tudo do lado da igreja. E aproveite agora, que ainda não abriu as vendas. Porque esses 9.000, você dá 6, divide tanto, né? Mais 2, dá para mexer, é um negócio bacana. Eu estou dando em forma de aviso, amém? Não é em forma de culto. Porque a gente está até provocando as pessoas para comprar um do lado do outro, que aí a gente faz o duro, divide direitinho e tal, e né, Deus tem abençoado essa igreja, quase todo mundo aqui tem casa própria, e é um empreendimento particular, viu? O financiamento é direto lá com o indiano, lá, né, Marcão? Não é via banco, é diretamente com o proprietário, é uma corporação, e se nós nos unirmos como irmão, nós vamos construir em forma de associação. Aí nós vamos buscar um financiamento para construir como uma associação de moradores. Amém? Vai ser o condomínio, como é que é lá? Vila do Museu lá? Vai ser Vila Sara Nossa Terra. A quadra 28 inteirinha. Vai ter o prédio da igreja e uma casa de cada irmão do seu ladinho ali, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ser bênção naquele lugar, eu já profetizei. O André já fotografou, nós estamos orando em cima daquela planta. Quem está cuidando do empreendimento é o pastor Felipe, pastor Michel, mais 2 irmãos da Sara. Quer dizer, está na mão de cristão. É um negócio muito íntegro, muito legal. Então, você que quer comprar um terreno para investir, vende a sua moto, um carro, não sei. Eu vou vender a minha moto e vou investir a entrada lá, em nome de Jesus. Depois eu vendo meu carro, começo a construir. Eu vou pôr uma coisa, eu digo para você, meu irmão. Eliseu pegou o manto e sapecou no mar, o mar abriu. E eu vou falar para você, se não abrir, a gente passa por cima. Porque nós vivemos o milagre, amém? Em nome de Jesus. Então depois, se você quiser mais informações, a gente passa essas informações para vocês, tá? No futuro. Mas é só chegar lá no Índia, Cores da Índia, né? Na rua do Fundação Cultural. Você sobe direto, lá em cima do lado direito, você vai ver uns prédios construindo do lado esquerdo e um prédio comercial do lado direito, chama Cores da Índia. Procura o pastor Felipe e fala com ele, e ele vai te mostrar o empreendimento e você vai comprar. E se você falar depois com o Marcão, comigo, acho que a gente ainda consegue, né, Marcão? O banner lá, né? Os 50 primeiros lotes comprados simultaneamente vai ter um benefício de 5% no valor lá. Então, se você tem um carro, algo nesse valor, está na sua mão. O que você vai dar para Jesus multiplicar? Eu vou dar a minha moto. Então, né? Eu sei que Deus vai fazer. Isso aqui não é aviso de igreja, não é tendencioso. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Que domingo que vem eu vou lançar o compra do terreno da igreja. Amém? O seu terreno é o seu terreno, mas o da igreja é o nosso terreno. Amém? Nós vamos comprar lá em nome de Jesus. Fazer uma igreja maravilhosa. Nossa! Ó, que bênção! Falar, essa é a minha igreja. Vai ter uma plaquinha com o seu nome lá escrito assim. Quando o seu bisneto chegar lá, vai estar escrito assim: essa é a igreja número 1 de Caçapava. A minha avó, meu avô botou alicerce aqui. Essa pedra aqui, ela é guardada para isso, irmão. Para tocar no assunto. Ela é a pedra fundamental da nossa igreja. Eu guardo ela até hoje. Eu cheguei em Caçapava e peguei ela na casa do João. E ela fica aqui. Talvez você não saiba o que é essa pedra aqui. Essa pedra aqui é a pedra fundamental do nosso prédio próprio. Tá? Então é por isso que tem essa pedra aqui. Isso aqui não é macumba, não é nada. Não é misticismo, patuá, não é nada. É a pedra fundamental da igreja. Então, nas suas orações, põe a compra do prédio. Amém? Abre uma intercessão. Fala, Deus, nós vamos comprar. Ora mesmo, sangra o joelho lá. E nós vamos ser felizes proprietários do prédio próprio. Amém? Pai, nós te louvamos e agradecemos pela palavra de hoje, por esse momento. Nos despedimos agora de retorno aos nossos lares, debaixo da unção dobrada, debaixo de uma palavra profética. Abençoa a vida do pastor Bruno, da pastora Luana, Senhor, para que esse ano eles atravessem, Deus, como líderes, luz para nos guiar.
Eu declaro que cada irmão aqui, Deus, recebeu hoje a porção da multiplicação sobre as suas mãos. É o que eu profetizo e determino em nome de Jesus. Por isso nos despedimos.